Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro conteúdo do canal, que são medidas trabalhistas de enfrentamento ao Covid-19. Antes de iniciarmos, se inscreva aí no canal, dê like no vídeo e vamos lá. Essas medidas trabalhistas estão inclusas as medidas provisórias número 927 e 928, editadas e publicadas pelo presidente da República, dia 22 e 24 de março agora. E vamos lá. Essas medidas que vão ser colocadas aqui agora, que colocarei, são permitidas e foram editadas para a preservação do emprego e renda e são apenas para o período de calamidade pública, para esse período de pandemia. Então, os empregadores e empregados poderão celebrar acordos individuais, por escrito, a fim de garantir essa permanência do vínculo empregatício. Então, a primeira medida que pode ser adotada nesse período é o teletrabalho, o conhecido home office. Neste teletrabalho, é permitido apenas nesse período de pandemia a troca do regime normal para o regime home office, para o regime de teletrabalho. O que é necessário? Notificar o empregado 48 horas antes, 48 horas de antecedência. Esse comunicado ele pode ser feito por escrito ou de forma digital, mensagem, e-mail, mas garanta que essa mensagem seja escrita e que dê recebimento disso, tá? Confirmação de recebimento. A responsabilidade dos custos. Custos tecnológicos, por exemplo, de equipamentos necessários para esse trabalho home office, elas devem ser previstas no contrato por escrito, que deve ser feito entre as partes, entre o empregado e o empregador, onde lá vai dizer quem é o responsável por esses custos. Pode ser tanto o empresário, o empregador, como o empregado. E também, nessa medida provisória, permitiram que este home office seja feito para estagiários e aprendizes, tá? Então, pode fazer para estagiários e aprendizes também. A outra medida que é permitida é a antecipação de férias. Também precisa ser comunicado com 48 horas de antecedência. É necessário que seja superior a 5 dias, o período de gozo, liberado para o empregado. Pode ser liberado mesmo sem período aquisitivo adquirido, ou seja, o funcionário acabou de entrar, ele não tem ali nem 5 dias de direito, ele pode ser antecipado, por isso que se chama antecipação, porque ele ainda não completou um ano ainda de trabalho. Então, você pode antecipar esse período e qualquer quantidade. Podem ser antecipados períodos futuros. Então, ele tem um mês de empresa. Você pode antecipar 30 dias e pode antecipar outros períodos para frente, segundo, terceiro ano de trabalho. Então, você pode antecipar 30, 60, 90 dias. É isso que a medida provisória fala. Os trabalhadores do grupo de risco têm prioridade na liberação e na antecipação de férias. Então, é necessário dar férias para esse pessoal primeiro, antes do que os demais, conforme as possibilidades da empresa e cargos desses funcionários, ok? É opcional o pagamento de 1/3, o adicional de 1/3, juntamente com o 13º, você pode pagar esse 1/3 até o dia 20 de dezembro de 2020, e o pagamento das férias pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, você pode dar as férias imediato, comunicando com 48 horas, e o pagamento pode ser feito no início do mês que vem.
dando agora em março, pode ser pago no 5º dia útil de abril, juntamente com o salário normal. Então, tem essa previsão. Férias coletivas. O que se liberou sobre as férias coletivas que já era prevista na legislação? Comunicação com 48 horas, tanto férias coletivas como férias normais, antecipação de férias, era permitido, mas precisava ser avisado com 30 dias de antecedência, então isso que foi liberado. Então, comunicar apenas com 48 horas de antecedência. Sem limite máximo de períodos anuais e sem limite mínimo de dias, dias mínimos, em cada férias liberada e concedida. Então, você pode dar 5 dias, 10 dias, 15 dias, pode dar vários períodos. Então, você pode dar 5 agora, depois mais 5, depois mais 5, depois mais 5. Não tem limite máximo e limite mínimo. E sem necessidade de comunicação com o sindicato e Ministério do Trabalho, que até antes dessa medida provisória era obrigatório comunicar o sindicato e o Ministério do Trabalho. Bem, vamos lá. O que mais a gente tem? Aproveitamento e antecipação de feriados. Então, você pode pegar os feriados nacionais, federais, estaduais, municipais e pode antecipar. Também precisa ser comunicado ao empregado ou aos empregados uma antecedência de 48 horas, que vai ser compensado, que vai ser antecipado, e quais os feriados poderão e vão ser compensados e antecipados. Essa antecipação de feriados ela também pode ser utilizada para compensar banco de horas. Tá? A gente vai falar sobre banco de horas agorinha, mas essa antecipação pode ser utilizada para compensação no banco de horas. Então vamos lá ao banco de horas, que já existia legislação sobre o banco de horas, mas com algumas facilitações. Interrupção das atividades do empregado com constituição de banco de horas. Então, o empregador pode interromper as atividades desse funcionário a qualquer tempo e informá-lo que irá compensar em banco de horas. A compensação quer dizer, mesmo que ele não tenha horas positivas, ele pode ir somando do banco de horas, ficando negativo, para depois compensação futura. Então, esse banco de horas, o que mudou? É acordo individual ou coletivo que é necessário. Antes era acordo coletivo e eles incluíram o acordo individual. Inclusive individual com cada funcionário, não precisa ser coletivo com todos os funcionários. A compensação foi liberada dessas horas, deste período de calamidade pública e de pandemia, a compensação em até 18 meses após o término do período de pandemia, do período de calamidade pública. Essa compensação ela pode ser feita com um aumento de até 2 horas na jornada de trabalho diária. O funcionário tem 8 horas diárias normais que ele faz, a jornada dele. Ele pode aumentar mais 2, trabalhar 10 horas diárias para compensar esse período, essas horas que incluíram no saldo do banco de horas dele. Bem, e além de poder trabalhar sábado, domingo, feriados para compensar essas horas do banco de horas. Mais um ponto, suspensão de exigências de segurança e saúde no trabalho. O que seria isso? É a suspensão da exigência dos exames médicos ocupacionais, exceto demissionais. Então, exames periódicos, exames admissionais, eles ficam suspensos a exigência e somente os demissionais que se mantêm obrigatórios.
mas com uma exceção. O exame demissional ele está dispensado se houver exame ocupacional periódico, por exemplo, com a realização de até 180 dias, tá? da data da demissão. O que mais? Está suspensa a exigência aí de treinamentos periódicos e eventuais, obrigatórios, na segurança do cargo e na segurança do trabalho desse profissional na empresa. E os treinamentos poderão ser realizados à distância, tá? Conforme conferência e acompanhamento do empresário da execução correta desse treinamento. E uma das coisas importantes também que foi editada nessa medida provisória foi o diferimento do FGTS. Então, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS, quais as competências de março, abril e maio de 2020 e com seus vencimentos respectivos, abril, maio e junho de 2020. Estes poderão ser quitados em parcelas em até 6 parcelas a partir de julho de 2020, e a primeira parcela fica com o vencimento no 7º dia de cada mês. Então, o primeiro vencimento fica para dia 7 de julho de 2020. Bem, disposições gerais. Consideram-se, então, como validadas medidas trabalhistas adotadas pelos empregadores que não contrariem essa medida provisória, tomadas no período de 30 dias anteriores à data da publicação, que foi de 22 de março de 2020. Ou seja, o que foi feito pelos empresários, as medidas tomadas pelos empresários 30 dias antes da publicação, ou seja, dia 23 mais ou menos de fevereiro, 22 de fevereiro até 22 de março, ficam válidas, desde que não contrariem essa medida provisória. Bem, e aí eu vou falar aí de um assunto, referente ao outro, um vinculado ao outro, que não está na medida provisória, não houve mudanças, mas tem muitas empresas, muitos empresários, muitas pessoas falando sobre, inclusive fazendo de forma equivocada. Então, vou colocar aqui para tomarem cuidado quanto a isso. Acho que é necessário eu fazer essa colocação. No momento, é permitido fazer contrato parcial. O que é o contrato parcial? Na reforma trabalhista, a reforma trabalhista regulamentou, essa última reforma trabalhista regulamentou o contrato parcial, que é o quê? Jornada de trabalho de até 30 horas sem direito a hora extra, ou jornada de trabalho de até 26 horas, podendo fazer no máximo 6 horas extras semanais, que dá aí um total de 32 horas semanais. Os demais direitos deste contrato ficam igual ao regime normal. Então, a única mudança nessa regulamentação é que a jornada de trabalho ela pode ser de 30 ou 26 horas e com o salário proporcional atendendo à proporção do salário mínimo ou do piso salarial da categoria. Então, pode acontecer de jornada de trabalho de 30 horas, por exemplo, com um salário menor do que o salário mínimo, tá? Bem, por que eu coloquei esse contrato parcial? Porque estão se falando em alguns momentos e algumas pessoas sobre redução salarial, a permissão de redução salarial. Então, vou colocar aqui resumidamente o meu ponto de vista sobre a redução salarial. A CLT, que foi de 1943 e algumas alterações até 1946, tem um artigo, o artigo 503,
que permitia a redução de até 25% do salário em caso de força maior, respeitando o piso salarial. O que seria isso? Força maior, e aí muitas pessoas estão entendendo como força maior a pandemia. Claro que calamidade pública, claro que isso é força maior, sim. Neste artigo ele fala somente de redução salarial, ele não fala de redução proporcional da jornada de trabalho, mas fala também que não pode reduzir e pagar menos do que o salário mínimo. Bem, em 1900, e aí este artigo é considerado pelo direito tributário, trabalhista, como revogado, digamos assim. Por quê? Porque em 1988, com a Constituição Federal, a Constituição Federal trouxe a irredutibilidade salarial, e salvo através de convenção coletiva ou acordo coletivo. Ou seja, não pode reduzir salário de forma alguma, mesmo, e aí ele não coloca força maior, não detalha esse detalhe, mas ele fala que em hipótese alguma pode ter redução salarial, desde que só pode ter redução salarial se for em convenção ou acordo coletivo com o sindicato, com a intervenção ou intermediação do sindicato. Então, o empresário não pode fazer diretamente com o empregado ou com os empregados, precisa ter o sindicato envolvido. Bem, então com isso eu entendo que não seja permitido fazer a redução salarial. O pessoal está utilizando aí um entendimento do artigo 503 com a reforma trabalhista, com o artigo que fala sobre o contrato parcial, e aí eles estão reduzindo o salário, inclusive mais de 25%, reduzindo a jornada de trabalho, reduzindo o salário proporcionalmente, como se fosse um contrato parcial. Eu entendo que isso é muito arriscado ser adotado, esse procedimento ser adotado, porque o contrato parcial ele é permitido quando você faz a seleção e a contratação direta dessa modalidade. Então, você seleciona o trabalhador e já comunicado já inicialmente de comum acordo com o trabalhador selecionado, que a jornada dele vai ser reduzida, que vai ser de 6 horas diárias, por exemplo, 30 horas semanais ou 25 horas semanais. Então, inicialmente o contrato já se inicia com a jornada de trabalho reduzida. E não é permitida a redução, até não há esse entendimento, que seja possível a mudança de regime normal para contrato parcial, e assim acontecendo a redução. Então, não entendo que seja permitido, e sim entendo que é muito arriscado fazer esse procedimento. Bem, pessoal, então é isso, essas são as principais medidas, são todas as medidas da medida provisória, e aí coloquei acrescentei mais este que não está na medida, mas que eu acho que é importante colocar. Então é isso, obrigado aí pela atenção, por ter assistido o conteúdo até o final. Dê like, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, em todos os vídeos, marque o sininho e vamos lá. Acompanhe nossos próximos conteúdos a seguir. Obrigado.